ela tem não está condicionado simplesmente à vontade de Deus, mas o projeto que ela tem está condicionado ao seu eu. E isso é exatamente aquilo que nós iremos falar hoje. O tema da mensagem de hoje, do projeto de vida, as taras de Caná na Galileia, é justamente a emoção. Nós falamos de dois temas passados. O primeiro foi o milagre. Como que pode acontecer um milagre na vida de uma pessoa? Deus, ele tem esse querer, essa vontade. Nós aprendemos sobre isso. Depois falamos sobre a mente, não foi isso, igreja? O que a pessoa traz na mente? E inclusive eu quero que você faça um pedido e você coloque tudo que está na tua mente, que talvez seja aquilo que tenha atrapalhado a tua vida. Porque tem pessoas que a mente dela já está o quê? Cauterizada. E ao fato da mente dela estar cauterizada, a vida dela não anda. Não é porque Deus não quer com que a vida dela ande, é porque a mente dela está condicionada a levar ela por um caminho, por uma direção. Então você vai fazer o seu pedido e dizer: tudo que está na minha mente, que me aprisiona, que traz problemas para a minha vida, então você vai colocar, expressar num papel através da escrita, né? E você vai colocar aqui no altar. Você vai colocar na talha do milagre, porque nós temos a certeza que Deus, ele pode transformar tudo na tua vida, da água para o que, igreja? Para o vinho. Amém? Hoje nós iremos falar das emoções, aprender um pouco mais sobre emoções. Mente cauterizada, que está agarrado, é uma coisa. Agora, agir pela emoção é uma outra o quê? É uma outra coisa. E nós iremos falar sobre essa talha hoje, emoções. Abra, por favor, a sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Isso, Jeremias, capítulo de número 17. Isso, abra aí, por favor, por gentileza, no nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 17. Antes de nós entrarmos na palavra, quem tem fé? Pastor, eu tenho fé. Quem tem fé aqui? Deixa eu ver. É muita ou pouca fé? Muita fé? Quem tem muita fé aqui? Deixa eu ver. Você que não levantou a mão, você não tem fé nenhuma, né? Quem tem fé? Vou perguntar de novo. Glória a Deus. Então, olha para essa pessoa e fala assim: ó, parabéns pela sua fé. Aperta aí a mão dela. Fala: parabéns pela sua fé. Não, fala, igreja, parabéns aí pela sua fé. Diz para essa pessoa aí: você tem fé, ô Enzo Gabriel? Tem fé? Então dá um parabéns para ele aí pela fé dele. Amém, igreja? Quando você vê uma pessoa e ela vem bem arrumada, você encontra com ela numa festa, na rua, você fala assim: ó, fulano, hoje, ó, fulano, você está de parabéns. Você não fala isso? Sim ou não? Olha, você está de parabéns. A pessoa vai lá no salão, mexe no cabelo, faz um penteado, aí a pessoa encontra lá a amiga: olha, parabéns, ficou muito bonito, não é assim? Então, com a fé, a pessoa não fala. Por quê? A fé é algo que a pessoa não vê, não é isso? A pessoa não vê, é algo que não é aparente. Então a pessoa não vê, então ela não parabeniza, mas ela diz: eu tenho o quê? Fé. Parabéns pela sua fé, porque a tua fé pode fazer com que
milagres aconteçam onde? Na sua vida. Você tem algo muito importante. Então, por favor, coloque as suas mãos sobre a palavra. Vamos pedir a direção de Deus. Espírito Santo, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Deus, esta palavra nesta noite. Meu Deus, venha falar no mais íntimo do nosso coração. Peça para Ele, diga: meu Deus, eu quero aprender do Senhor. Diga: abra a minha mente, o meu subconsciente, para que eu entenda, meu Pai, a tua palavra. Diga que eu não seja o pastor, o homem, mas que venha ser o Senhor, meu Deus, a falar, a dirigir, meu Pai, a falar no mais íntimo do meu eu. Diga: eu preciso ouvir, meu Pai, a tua voz. Por isso eu te peço, Senhor, fala comigo nesta noite. Diga: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: assim seja. Diga amém. Diga glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, lê comigo aí o verso de número 9. Jeremias 17, verso 9. Vamos ler juntos, vamos ler juntos. Mas leia mesmo com vontade. Você falou que tem fé, sim ou não? Então, lê com vontade. Vamos lá. Enganoso é o coração mais do que todas o que? E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Amém? Vamos ler de novo. Eu quero ouvir agora. Eu não vou nem ler com você, eu quero ouvir com você. Vamos lá. Enganoso corrupto, quem o conhecerá? Amém, igreja? Quando a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz a respeito do coração, e ela diz: enganoso é, a Bíblia está dizendo que, olha, o coração, ele o quê? Ele engana. Um estudioso, psiquiatra e mestre da ciência da mente, Augusto Cury, ele disse assim: ó, a mente mente. A mente o que, igreja? Mente. Então, a Bíblia fala: enganoso é o que? O coração. Quando estamos falando da mente, como falamos semana passada, nós estamos falando do coração, porque ambos têm o quê? Um neurônio. Uma coisa liga com o quê? Outra. Mas quando se referimos propriamente ao coração, estamos falando de quê? Sentimentos. Sentimentos. Quando você, por exemplo, passa por um momento adverso na sua vida, quando você está passando um momento de perigo, de confronto, de ataque, seja num quesito social ou numa área urbana, enfim, você sente o medo. Aquele é um sentimento de medo, e o seu coração, ele o quê? Ele dispara. Ele dispara uma adrenalina, dizendo: olha, você está correndo o quê? Risco. Então, esse sentimento de medo faz você reagir diante do quê? Reagir diante daquela situação. Você foge ou você o quê? Ataca, confronta. Isso é tudo relacionado ao sentimento.
pensamento reativo daquele momento. Amém? Então, enganoso é o coração, mais do que todas o quê? Mais do que todas o quê? Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Amém? Então vamos para a vida, para a realidade nossa, de cada um de nós. Nós não iremos ao encontro, não iremos e não nos propusemos ir ao encontro dos problemas, sim ou não? Mas os problemas, ele vem o quê? Ele vem ao nosso encontro. Os problemas que vêm ao nosso encontro, ele gera em nós o quê? Uma reação. Aqueles problemas que enfrentamos, seja ele que venha de forma espontânea ou não, nós temos uma reação movida pelo quê? Pela emoção. Então veja que quando nós enfrentamos o problema, nós agimos de forma emocional, muitas das vezes tomando a atitude certa ou a atitude o quê? Errada. Para que venhamos entender as reações humanas e como age o coração humano, uma certa vez, isso um depoimento de uma pessoa real, e ele disse assim, que estava num certo sentido da via, e ele ligou a seta do seu carro e logo seguidamente seguiu tranquilamente, mas lá na frente ele foi parado por um outro condutor de um veículo, que o parou com a arma na mão e falou: rapaz, você quis me fechar? E naquele momento ele, movido pela a emoção, mas o equilíbrio da emoção, ele disse assim: olha, eu não vi, você me perdoa, porque eu não percebi. O rapaz falou assim: olha, eu ia te matar, eu iria agora te matar, mas conforme a reação de forma emocional daquela pessoa, trouxe para ele o quê? A prevenção da sua vida. Ele pôde ver num momento de confronto a reação, o equilíbrio da sua emoção, e ele preveu que poderia morrer, e ele se equilibrou emocionalmente. Quem está entendendo, igreja? Mas não é o natural do homem. O homem, de fato natural, ele vai reagir e dizer assim: olha, quem é você? Eu não tenho medo de você. Alguns até dizem assim: pode atirar. É o valentão, não é assim? Aí a pessoa vai lá, tira a pessoa, o outro que diz: valentão, pode atirar, morre. E aí se coloca lá no túmulo dele: morreu um valentão, mas morreu porque ele foi o quê? Excessivo nas suas o quê? Emoções. Então veja que isso nós podemos trazer para nós o quê? Para a nossa vida. Tem problemas que se ocorrem, que vêm de forma natural e que acontece, promovido ou não no campo espiritual ou no campo físico, em meio ao trabalho, aquilo que exercemos. Vem um problema e daí nós temos que ter um equilíbrio para lidar com aquela situação. Ou então vamos criar um agravante, um problema ainda o quê? Um problema ainda maior. Isso é para que você veja a forma reativa das suas emoções. Tudo que você recebe ou recebeu durante todo o percurso da sua vida, durante todos os momentos da sua vida, essas informações estão o quê? Estão guardadas aonde? Na sua mente, e mais precisamente naquilo que se chama memória RAM. Você pode conhecer a memória RAM de um computador e ele diz assim: ó, ali está armazenado todos os meus o quê? Todos os meus programas. Memória RAM, o que quer dizer, pastor? Registro
automático da memória. Memória registro automático que? Da memória. E nós temos o cérebro chamado inconsciente, a parte do inconsciente, que ele é a nossa memória RAM. E a nossa memória RAM, ela armazena tudo aquilo que nós não sabemos o quê? Que nós não sabemos lidar. Por exemplo, você recebe uma palavra que confronta com você, uma palavra dura, uma palavra de repreensão, uma palavra de exaltação, e você não sabe administrar aquela palavra, você não sabe como resolver aquela questão. Então aquilo fica guardado em você, lá no seu quê? Inconsciente, na sua memória o quê? Na sua memória RAM, no seu registro automático da memória inconsciente, está lá guardado. Por isso que quando uma pessoa ela é muito rude, reativa diante de circunstâncias, de coisas, de problemas ou de situações que ela se coloca ou é envolvida e ela não sabe como lidar, é porque dentro dela já tem uma série de excesso de informações, de coisas, de traumas que ela carrega na sua vida, e isso tem trazido nela uma reação emotiva de rigidez, de uma pessoa mais radical, porque dentro dela está os traumas da vida, os problemas da vida. É como, por exemplo, a chamada réptil, o exemplo dos répteis. Você está aqui diante de uma cobra, numa área rural. Então aquela cobra, se você não oferecer para ela nenhum perigo, ela segue o seu caminho. Quer dizer, ela não vai se armar, ela não vai arrumar o bote para você. Mas se ela se ver numa condição de perigo, então ela vai o quê? Ela vai se armar e vai se preparar para dar o quê? O bote. Assim é o nosso quê? A nossa memória RAM. Ali estão guardadas coisas, problemas da nossa vida que não sabemos resolver. Então aquilo está pronto e, independentemente do problema que você vier enfrentar, aquilo leva-se uma adrenalina para o corpo, para as suas reações emotivas, e faz você armar o quê? Faz você armar o quê? O bloco. Daí onde vem as discussões entre o casal, onde vem os problemas lá na área profissional, onde vem uma série de coisas que se ocorrem na vida de uma pessoa que ela não sabe lidar com as suas o quê? Emoções, o ciúme, a inveja, aí vem também o olho grande, que também condiciona o ciúme, o rancor, as mágoas, são todos sentimentos, e que se a pessoa não souber lidar com essa situação, resolver essas questões, isso vai trazer danos na vida dela, porque ela sempre vai estar o quê? Armada, pronta para dar o quê? O bote. E da onde voltamos lá atrás, o rapaz do carro que ligou a seta sem perceber e fechou o outro que veio armado, já veio com a arma na mão, a pessoa cheia de problema, e se ela também se arma, estaria morta, e era um herói morto, porque dizia assim: eu sou homem igual a você. Quem é você para fazer alguma? Porque dentro dela está carregando consigo um estado emocional aonde automaticamente ela vai se armar, aonde a palavra de Deus nos traz que nós temos domínio próprio, equilíbrio emocional. A nossa mente, o nosso estado emocional, ele simplesmente se arma, ele não tem reações racionais. Por exemplo, uma pessoa movida pela sua emoção, ela vai comprar um carro, ela tem o desejo de comprar um carro, mas o que ela tem em mão, ou sua capacidade financeira, só pode comprar um determinado carro, só pode comprar este carro aqui, digamos assim. Mas lá na agência,
O rapaz vendedor diz para ela assim: olha, esse carro aqui, lá na sua cidade onde você mora, ninguém tem dele, esse é único, você vai ser a única pessoa a ter esse carro, mas ela só pode comprar esse, as condições dela, economicamente, só pode comprar esse carro, o mais inferior. Mas aí ela, acionada pelas suas emoções, ela diz assim: lá na minha cidade não tem não, realmente ainda não vi não. Vem cá, dá para fazer em 100 vezes? Quem está entendendo? Ela foi movida pela sua emoção e não pelo estado racional, quer dizer, as suas emoções não raciocinam. Por isso que tem pessoas que, ao agir pela emoção, ela toma decisões do quê? Decisões erradas. Por quê? Porque a sua emoção não tem o quê? Raciocínio. Nós precisamos, sabe, de quantos segundos para raciocinar? A nossa mente, ela nos dá 5 segundos de raciocínio. É quando uma pessoa diz assim: olha, esse carro é o único, ninguém tem na sua cidade. Aí a pessoa para 5 segundos e fala assim: não, eu ganho tanto, e meu salário não vai dar, as prestações e tal, eu não vou conseguir. Ela fala: não vou querer não. Ela raciocinou, porque a emoção não tem raciocínio. Você passa numa loja, quem já passou numa loja, viu a roupa, falou assim: vou comprar, eu gostei dessa roupa, quem já fez isso? Às vezes sem ter o quê? Condição, passou o cartão, fez um crediário de tantas vezes, mas passou, olhou, gostou, entrou e comprou. Por quê? Não raciocinou. Porque se de repente ela está numa galeria de um shopping ou numa área onde tem outras lojas e ela dissesse assim: peraí, eu vou até o final, na volta eu passo aí e compro. Ela iria até o final, voltaria e não compraria. Por quê? Porque ela iria raciocinar. Então veja que pela emoção, às vezes as pessoas tomam decisão que acarreta problemas para a sua vida. Amém? E principalmente na sua vida espiritual. Porque da onde vem o equilíbrio emocional na área espiritual? Da onde vem isso? Vem do princípio da sabedoria humana, que é o viver uma vida em obediência à palavra de Deus, em retidão à palavra de Deus. Isso é consciente. Quando a pessoa diz assim: peraí, eu tenho consciência de que isso é errado, eu não vou fazer, eu não vou agir pela minha o quê? Emoção, pelas precipitações, eu vou agir de forma o quê? Equilibrada. Então onde vem esse equilíbrio? Daí aonde o Espírito Santo sela a vida de uma pessoa, aonde o Espírito Santo vem e ele faz habitar no coração daquela pessoa, dando para ela, sabe o quê? O discernimento, dando para ela a sabedoria, dando para ela o domínio próprio, que é o quê? O consciente dela. Peraí, isso não é certo, isso é errado. É um cérebro que antes se armava, o seu inconsciente se armava, o cérebro chamado reptiliano, que se armava, e agora não vai armar mais, porque agora você tem um domínio sobre a sua vida, chamada a ser Espírito Santo, que domina a vida de uma pessoa desde o momento em que ela se conscientiza daquilo que é o errado, ao fazer o certo. Amém? Aí você passa a altamente se dominar, você passa a altamente ter o equilíbrio da sua vida, porque tudo se baseia em você estar com a vida na mão de quem? Na mão de quem, igreja? Na mão de Deus. Amém? Augusto Cury, que é psiquiatra e cientista da mente, ele disse que quem sofre de forma antecipada. Tem pessoas que sofrem antes mesmo do problema o quê? Do problema acontecer. Pelo amor de Deus, cuidado, fulano. A pessoa já está sofrendo com uma coisa que nem o quê? É assim os pais com os filhos, não é? Porque exerce tanto carinho, amor pelaquela criança, pelaquele filho, que ela fica desesperada, fulano, olha, cuidado. Olha, sabe o que Augusto Cury disse, doutor? Ele falou assim: quem
quem tem esse tipo de sentimento, porque isso é um sentimento, 10 anos da sua vida biológica já está o quê? Consumido. Você tem menos 10 anos de vida. Pastor, então eu vou mudar, eu vou confiar em Deus. Está vendo o equilíbrio aí? Quando você coloca em Deus a sua confiança, então você tem vida e vida com abundância. Então, vamos lá mais no doutor Augusto Cury. Ele diz assim, quem sofreu perdas, sofre com mágoas, com ressentimento, com ódio, e tem esse tipo de sentimento, além dos 10, daquele sofrimento antecipado, pode acrescentar mais 10, agora são 20 anos a menos de vida. Pastor, tem outras coisas mais, então pode acrescentando mais 10 anos, se bobear, e se nós calcularmos, talvez você já esteja no lucro. Amém, igreja? Então vigia com a tua vida. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Uma pessoa que é levada e dominada pelos seus sentimentos, seja ele qualquer tipo de sentimento, de raiva, ou enfim, esse sentimento vai levar ela a seguir por um caminho contrário ao caminho do Senhor, à vontade do Senhor, porque pela vontade do Senhor nós não seguimos pelo sentimento, mas seguimos pelo quê? Pela fé. Exatamente a fé que eu pedi você para dizer para essa pessoa, parabéns pela sua fé. Nós seguimos pela fé, nós não seguimos por sentimentos. Hoje nós vemos em meio à igreja uma série de coisas se ocorreram. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas são coisas que envolvem sentimentos, movimentos que envolvem sentimentos, palavras que envolvem o que? Sentimentos. E essas coisas aprisionam e levam a pessoa por um caminho contrário ao caminho da fé, ao caminho da razão, ao caminho da verdade, ao caminho da vida, porque uma vez a pessoa sendo confrontada, uma vez a pessoa sendo disciplinada conforme a palavra de Deus, ela tem a característica de discernir que aquilo está vindo de Deus para a vida dela e que aquilo vai trazer o quê? Vida. Porque a palavra de Deus, ela traz o quê, igreja? Vida. E vida com o quê? Com abundância. Então, desde o momento que eu absorvo a palavra de Deus na minha vida, seja ela de forma corretiva, de exortação, ou de qualquer outra direção, de forma que seja para o meu conselho, para mim tomar uma outra direção contrária ao erro, ao pecado, ou enfim, a direção errada, então eu tenho que levar aquilo para a minha vida de forma que consciente, não emotiva, porque tem muitos que ao ouvir uma palavra vinda de Deus para a vida dela, ela diz assim, eu não gostei, o sentimento dela o quê? De rejeição, eu não gostei do jeito do pastor, do jeito que a palavra foi dita, o pastor não podia, o irmão não podia, enfim, nós temos que ter um cuidado hoje, até mesmo de pregar a palavra de Deus, porque as pessoas hoje estão vivendo de forma generalizada, emotivamente. As pessoas não estão mais absorvendo, discernindo de forma racional aquilo que Deus tem para a vida dela, que é o melhor, que é a vida e a vida com abundância. Eu vou te dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia aí, por favor. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25. 1 Samuel, capítulo de número 25, por favor, por gentileza, em nome de Jesus. Todos acharam aí? Igreja, nós estamos vivendo uma palavra, um projeto, que se você absorver e levar para a sua vida, você vai ter um histórico em 2026 totalmente diferente do que você teve nesse ano de 2025.
A maior guerra que nós temos hoje não é simplesmente contra o diabo. A maior guerra que nós temos hoje é contra nós mesmos, contra as nossas emoções, contra o nosso eu. O nosso eu. Quando os seus sentimentos irracional ele toma vida na sua vida, é porque você decidiu isso, é porque você deu vida a isso. O eu daquela pessoa, o eu dela resolveu agir pelaquela emoção, ou absorver aquela emoção de forma errada. Eu não gostei, rejeição, enfim, vários sentimentos que você vai validar ele na sua vida através do seu eu não gostei, olha, enfim. Então é preciso você, muitas das vezes, ouvir, absorver, discernir e agir com o seu racional. Pegar aquela palavra e levar para a sua vida de forma dinâmica e generativa, quer dizer, levando aquela palavra a um crescimento, porque quando você cresce mediante aquela palavra, então normalmente você vai obter os frutos daquela palavra. Diga glória a Deus. Então, no capítulo 25 do livro de 1 Samuel, a palavra de Deus fala a respeito de Nabal. Mas antes de entrar na palavra que fala a respeito de Nabal, Nabal era um homem totalmente desequilibrado emocionalmente. Ele tinha dentro do seu coração uma determinada imposição contra algumas pessoas, e ele agia naquela condição irracional e de forma radical, e assim ele trazia muitos problemas para a sua vida. E um desses problemas que ele havia de adquirir, de trazer para a sua vida, que foi contra Davi, aquele que foi escolhido por Deus. Davi, para que você venha entender o que nós vamos falar, Davi, havia uma fama sobre o nome dele, que dizia assim: olha, Davi foi aquele que venceu quem? Golias, quando na verdade foi Deus, através da fé de Elias, de Davi, que fez com que o gigante caísse por terra. Mas todos naquela região, todos que souberam, que sabiam, temiam a quem? A Davi, porque Davi era um grande guerreiro. Um grande guerreiro. Então, quando Davi ele passava, e uma certa vez até mesmo ele passando com o rei Saul fora do castelo da cidade, as mulheres da época, e era de costume isso, elas fazerem músicas, canções e cantar para o rei, para os seus líderes. E uma das canções que cantaram, quando as mulheres cantaram, quando Davi e o rei Saul passavam, foi: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então isso gerou em Saul um sentimento de quê? De raiva, de inferioridade. Gerou em Saul um sentimento de inveja. Peraí, como assim eu matei 1000 e Davi matou 10.000? Peraí, eu sou o rei. Então ele se sentiu inferior. Davi era só um guerreiro. Enfim, surgiu-se um sentimento ao qual Saul falou: eu vou matar quem? Eu vou matar Davi. E ele perseguia Davi de todos os lados. Davi teve que morar em cavernas, Davi teve que morar em montanhas, em floresta, porque vivia fugindo de quem? De Saul, porque surgiu no coração de Saul um sentimento de quê? De raiva, de ódio, de rancor,
de sentimento ruim. Quer dizer, o diabo, a Bíblia diz assim, ele trabalha onde? No nosso quê? Diga, está repreendido em nome de Jesus. Diga, na minha mente não. Mas o diabo trabalha muitas das vezes na mente de uma pessoa. E aí que entra o seu domínio. Porque a pessoa alimentada pelas suas emoções, ela dá vazão ao inimigo. Eu vou matar Davi. E ele perseguiu de todos os lados. Davi até mesmo teve a oportunidade. Olha o equilíbrio emocional, olha o equilíbrio racional, olha o equilíbrio espiritual que Davi tinha. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele falou: eu não vou tocar no ungido de Deus. Quem está entendendo, igreja? Eu não vou tocar. Por quê? Porque ele teve equilíbrio emocional, racional, ele teve equilíbrio nas suas ações. E às vezes nós perdemos, muitas das vezes, com Deus, pela a falta de equilíbrio nas nossas o quê? Ações. Porque as nossas emoções, elas geram em nós o quê? Reações. Olha o que nós falamos no início. Se preparar para dar o quê? O bote. Amém, igreja? Isso vem da onde? Da memória RAM. Daquilo que nós falamos, registro automático da memória, lá do nosso inconsciente, aonde está guardado todos os sentimentos. E daí a pessoa dá vida àquilo, se água e ela vai para cima. Então, por isso, nós temos pessoas hoje com as mesmas iniciativas de Saul, que querem matar, que querem destruir, que querem acabar com outros, enfim, porque ela tem esse sentimento dentro dela. E nós temos que buscar, orar e pedir a Deus pela vida dessa pessoa, que tenha misericórdia dela. Mas Davi, nas suas reações emotivas, espiritual e racional, ele não tocou no ungido de Deus. Ele disse: quem sou eu? Ele teve a oportunidade, mas ele não. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e equilíbrio racional. Tudo isso envolve o que? Emoção. Isso é errado. Eu não vou fazer o que é errado. Eu quero fazer aquilo que é certo, quer dizer, agradável a Deus. Então, em todos os momentos, Davi fugia de Saul. E nesses meio fugitivo, em meio às florestas, em meio às cavernas, aos campos, ele tinha de buscar meio para poder se alimentar. Lá em meio às florestas, às matas, a esses refúgios, ele encontrou outras pessoas fugindo também, fugindo de autoridade. Ele encontrou salteadores, bandidos perigosos, aonde Davi formou-se com eles um grande o quê? Um grande exército. E ali eles faziam o que para se alimentar? Ele defendia as fazendas daquela região. Eles falavam com seus fazendeiros e diziam: ó, aqui ninguém toca na fazenda de vocês, apenas nos deu o alimento. Enfim, eles trabalhavam, faziam segurança em troca dos alimentos. Então, para chegarmos a Nabal, porque a Bíblia fala que Nabal era um desses fazendeiros, mas foi um dos fazendeiros a qual nós acabamos de dizer rútil e insensato, desequilibrado, emocional. Vamos lá no verso de número 2, capítulo de número 25 de 1 Samuel, verso 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões, quer dizer, era muito rico, um carnelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no carnelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail e de sua mulher. Esta era sensata. Então Nabal era o quê? Abastado, mas a sua mulher era o quê? Sensata e formosa. Porém o homem era o quê? Duro e o que mais, igreja? Maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de quem? De Caleb. Ouvindo Davi
no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, disse que, vamos lá, ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços, ele disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está, direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa e tudo que possui tenha paz. Tenha ouvido, 7, que tens tosqueadores, que teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentindo falta todos os dias que tiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, eles tu dirão: ache mercê, pois aos meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, ao teu servo e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiver em mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram, está separado aqui na minha Bíblia, me atrapalhou. Respondeu Nabal ao moço, aos moços de Davi, disse: quem é quem? Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Então Nabal falou assim: quem é esse tal de Davi? Davi, ele era o quê? Famoso. Ele foi aquele que venceu o gigante Golias. Então ele diz: quem é esse Davi? Quer dizer, desprezou Davi. Desprezou, só que durante o período que as suas ovelhas, o seu rebanho, os seus animais estavam lá sobre os campos, quem protegia ele, quem guardava ele, e ele só acrescentava, só crescia, multiplicava, era Davi com todos os seus o quê? Com todos os seus homens. Só para que você venha entender, eu vou tentar reduzir aqui o texto. Davi disse para ele: poxa, eu estou aqui com meus homens, nós vivemos pelos montes, pelas cavernas, pelas montanhas, e a única coisa que queremos é que você prepare para nós um alimento, o que vocês puderem nos dar. Como diz aqui no verso 9, chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras e pedindo alimento em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal, os moços de Davi, disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Quer dizer, ele não reconhecia Davi como um grande guerreiro, mas ele conhecia a história de Davi, mas ele fez pouco caso de Davi, ao contrário de que Davi foi com ele, ao contrário que Davi cuidou junto com os seus homens dos seus rebanhos. Davi era aquele que guardava a casa dele, como você hoje. Você tem a cobertura espiritual do seu líder, do seu pastor, que está ali sempre contigo, te dando a assistência necessária. É claro que o pastor, ele não vai dar condições e ter condições de estar com todos ao mesmo tempo, mas ele vai suprir as necessidades através do que? Da oração, cobertura espiritual. E era isso que Davi fez com Nabal. Mas no momento do reconhecimento, de forma emotiva, ele falou: não conheço esse Davi não. Esse Davi eu não sei quem é. De fato ele conhecia, de fato ele sabia quem era, mas ele estava fazendo pouco caso. E aí, Davi, por ser um guerreiro, Davi, por ser um homem ao qual tudo se resolvia através da espada, então ele falou: já que ele falou assim, tudo bem. E a ordem daquela época era matar todos os homens daquela família, desde os mais velhos aos mais novos. Quer dizer, a sua posterioridade não existiria mais, porque mataria todos os homens. A partir dali não existiria mais nenhuma posterioridade, nenhum descendente mais daquela família. Então Davi se preparou junto com os homens,
E eles foram. Nabal estava recebendo ali 10 homens, mas Davi estava com 600 homens, 600 guerreiros. Então veja que ele não precaveu, ele não preveu o perigo, ele simplesmente despejou. Então Davi falou: vamos lá e vamos matar os homens dessa família. E eles saíram com esse propósito. Mas no meio do caminho, a Bíblia fala que a mulher de Nabal, ela era o quê? Sensata. A mulher de Nabal, ela era o quê, igreja? Sensata. Quer dizer, equilíbrio emocional. Ela sabia lidar com determinadas situações. Então ela falou assim: peraí, quando ela veio saber dos moços, dos seus pastores, que cuidavam do rebanho do seu marido, que disseram para ela: olha só, os homens de Davi tiveram aqui, os moços de Davi, e Nabal foi búdico, Nabal agiu com ele de forma desprezível, e olha, Davi de fato nos ajudou. Quando os rebanhos, contou toda a história, Davi com seus exércitos lá, com seus guerreiros, não deixou mal nenhum chegar, enfim, Davi foi um apoio para todos nós. Agora, não permita que o nosso Senhor trate ele dessa forma. Não permita que o nosso Senhor despreze ele desse jeito. Aí a mulher, conscientemente, a mulher de Nabal, a Abigail, falou assim: não, está errado, não pode ser assim. E ela foi, mandou preparar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Verso de número 18, vamos lá. Só para adiantar. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 anos de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de pasto, 200 partes de fio, e o pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois o seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido, porque se ela dissesse ao seu esposo, sabe o que ele ia dizer? Não, já dei ordem, não vai não leva não, e ele iria morrer, e os homens daquela cidade iriam o quê? Morrer. Mas ela agiu de forma o quê? Racional. Ela não estava agindo como desobediente ao seu esposo, mas ela estava agindo numa decisão racional que traria vida para o seu povo, vida para a sua família. Quem está entendendo, igreja? Então diz mais, ó: enquanto ela cavalgando com o jumento, descia encoberta pelo monte Davi, seus homens também descia, e ela se encontrou com ele. Olha aí, chegou o momento, Davi estava indo para matar os homens, e ela ia com os suprimentos que ele havia pedido, que Nabal havia negado. Ora, Davi dissera com efeito: de nada me serviu ter o quê? Olha aí, ó, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Amém? Eu fiz o bem para ele, e ele está fazendo o bem para mim? Ele está fazendo mal. Então Davi, por ser guerreiro, então ele vai ter a resposta. Aí olha a mulher de Deus: faça o Deus que lhe aprove aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, postou sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra, lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, ó meu Senhor, com este homem de Belial. Não se importe, o meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Por quê? Porque significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor me enviar. Quer dizer, eu não estava lá. Davi, olha só, eu não estava lá na hora.
Eu não estava naquele momento lá, porque se eu estivesse lá, não seria assim. Ora, a culpa é minha. Ela falou assim: ó, Davi, a culpa não é do meu esposo, não é de Nabal. Ele é rústico, sim, ele é meio radical, mas a culpa é de quem? A culpa é minha, porque eu não estava lá nesse momento. Eu não pude perceber os seus moços pedindo a referidas solicitação sua. Então, se eu estivesse lá, estava o caso resolvido, mas eu vim aqui para resolver. Então, agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tua própria mão, com Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor, este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa as transgressões da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor e não se acha mal em ti com todos os teus dias. Quer dizer, olha só, Deus é contigo, Davi, eu sei. Ela reconheceu que Deus era na vida de quem? Deus era na vida de Davi. E ela disse: não faça isso. Olha, eu vim aqui pedir desculpa, me perdoa, a tua serva. Ela se pôs numa condição, sabe de quê? Humildade. O sentimento dela era de humildade. E tem pessoas que não agem assim. O meu pensamento é esse, o que está no meu coração é isso que eu vou fazer, pronto, acabou. Ela nem ao menos reconhece aquele que está ali e que é um homem de Deus, e que é um servo de Deus, e que muitas das vezes ela está desprezando o servo do Senhor, ao qual Deus usou a vida de Davi para dar aquele homem Nabal, aquele homem duro de coração, muitas ovelhas, cabras que se multiplicaram lá nos campos, porque Davi o ajudou fazendo bem para ele. Mas agora ele, mesmo sabendo que Davi fez o bem, não reconhecia. Então veja que muitas pessoas ela agem assim, com um sentimento de ingratidão, com um sentimento ao qual elas nutrem no coração e que não está nem aí para o seu próximo, ela só pensa nela, ela só quer saber dela. Então nós temos que ter cuidado com os nossos, o que, igreja? Com o nosso sentimento, porque ele pode acabar o quê? Mal. Os nossos sentimentos podem trazer o quê? Um malefício para a nossa vida, porque isso era o que vinha acontecer a Nabal. Todos os homens daquela família se derrubou, inclusive Nabal. Sabe como, para encerrarmos e encerrarmos, sabe como a mulher de Nabal chegou em casa depois de resolver todas essas questões com Davi? Ela encontrou Nabal, sabe como? Embriagado ao vinho, porque havia se feito naquela época uma grande festa da produtividade dos rebanhos, da produtividade do que se acrescentou a Nabal, que já era rico e cada vez mais rico. Então veja que não só o dinheiro é que vai trazer para você a felicidade, até mesmo na parte financeira você deve ter um equilíbrio emocional para que as coisas vá bem para você. Então, chegando em casa, Abigail viu ali Nabal bêbado, embriagado. Sabe o que ela falou? Eu não vou falar nada com ele hoje não. Olha o equilíbrio da mulher, olha o estado emocional da mulher. No outro dia ele já são daquela embriaguez, ela contou toda a história para ele. E sabe o que aconteceu com ele? Ele gelou, ele se calou, ele ficou estatalado. Ele disse assim: ia morrer eu, ia morrer todos os homens dessa cidade por minha culpa. E aí sabe o que aconteceu? Ele ficou assim durante 10 dias seguintes, e Deus permitiu que Nabal viesse o quê? Morrer. Deus permitiu, quer dizer, foi o que a mulher falou: olha, Deus é contigo, Davi, não precisa você fazer mal contra os seus inimigos não, porque Deus agirá por você, agirá pela sua vida. Quer dizer, Deus, ele é o quê? Justo. Deus é justo. Amém, igreja? Deus é Deus de quê? Justiça. Então, de forma racional, de forma que entendamos, Deus, ele vai estar em todos os
momentos na nossa vida agindo no nosso favor. A única coisa que temos que fazer é agir de forma correta e honesta. Amém? Então, a Bíblia diz lá, em Gálatas, eu não vou abrir lá, que nós temos diante de Deus o Espírito que Ele nos condiciona, a presença dEle. Esse Espírito que Ele nos dá é para que venha nos dar o equilíbrio espiritual. Fulano, ó, você está indo para lá, não vai, porque é errado. Fulano, você vai fazer isso, não faça, porque isso é errado. Você pode fazer, você pode ir, o seu eu pode te condicionar isso, mas as consequências vão ter. As consequências vão viria para Naval. Então, igreja, para encerrarmos, Deus, nessa noite, Ele quer que você se condicione emocionalmente a se entregar às vontades dEle, a fazer a vontade dEle e seguir segundo o seu falar. Ainda que sejam palavras puras, palavras de exortação, palavras que confrontam você, não leve isso para o estado irracional, mas sim para o lado racional. Deus quer a minha mudança, Deus quer a minha transformação. Assim como Ele transformou a água em vinho, diga glória a Deus e glorifica bem forte. Fica de pé, por favor. Nós já iremos participar da Santa Ceia e iremos encerrar a reunião. Eu sei que a palavra foi um pouco extensa devido ao que Deus colocou no nosso coração nessa noite, mas foi produtiva, eu creio que foi produtiva nessa noite. Então pegue nas suas mãos, pastor, eu trouxe aqui a minha oferta, eu trouxe aqui o meu dízimo, eu trouxe aqui o meu melhor. Pegue nas suas mãos, por favor, por gentileza. Isso. Em nome de Jesus. Antes de orar pela sua vida financeira, eu quero orar por você, pelo seu estado emocional, pela sua vida emocional. Eu não sei como a sua vida está. Eu pedi para você fazer um pedido e dizer tudo que está na tua mente, tudo que te aprisiona, e você vai trazer e vai colocar aqui. Eu quero pedir também para você que faça o pedido de tudo que está no teu emocional. Às vezes você age de forma irracional, sabendo que aquilo é errado, mas você faz emotivamente, vai lá, então você vai colocar isso no papel. Lá na sua casa, nós não temos tempo para isso, você vai pegar, apresentar a Deus e dizer com a sua palavra, palavras ditas, suada, palavra que sai da sua boca. Meu Deus, olha, esse estado de emoção, muitas das vezes eu ajo pela emoção disso, daquilo, eu não vou mais. Fala isso umas 2 ou 3 vezes. Por que, pastor, eu tenho que falar isso 2, 3 vezes ou mais? Porque você está jogando para fora, querido. Você está agindo de forma reativa. Quando você vai numa consulta psicológica, um psicólogo, um terapeuta, você fala, ele quer te ouvir. O terapeuta, dependendo da área, ele não te ouve, mas ele te analisa e ele já tem um diagnóstico. E ele faz você falar, ele leva você a falar de forma racional. E o seu inconsciente, o seu cérebro inconsciente, que é o que se arma, ele vai buscar lá o que está lá dentro e ele joga isso para fora. Eu preciso falar sobre isso. Aí quando se fala sobre isso, você está tirando isso de dentro de quem? De você. Sabe as coisas que estão guardadas aqui, ó? Foram exatamente as coisas que você absorveu e que você não teve a reação de ir lá, olha só, vamos sentar aqui, isso que você falou, não gostei, essas palavras que foram ditas contra mim, eu não gostei, vamos botar um ponto aqui. Amém, igreja? Coisas que você guardou, silenciou, então é preciso jogar isso para fora. Então você vai colocar isso numa folha, de um papel, não precisa ser grande, porque você vai retratar e você vai jogar isso para onde? Para fora. E você vai colocar na mão de quem? Na mão de Deus. Amém? Veja como que Deus está tratando você nesse projeto de vida 2026. Pegue nas suas mãos, levante aí para os céus a sua oferta, o seu dízimo,
Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, os seus servos, meu Pai, irão agora, meu Pai, se apresentar ao Senhor, meu Deus, e de primeiro fato, em primeiro lugar, meu Pai, eles estão colocando diante de Ti a vida, meu Pai, no seu estado emocional. Quantos aqui, meu Pai, não têm passado momentos adversos na sua vida, por agir, meu Pai, de forma espontânea, irracional, não tem tomado, meu Pai, diante do Senhor, as atitudes corretas, mas que muitas das vezes, meu Pai, agindo pelo seu eu, agindo, meu Pai, segundo as suas vontades, e por isso tem carregado consigo, meu Pai, muitos problemas na sua vida. Mas o Senhor, meu Pai, nos traz aqui nesta noite para aprendermos, meu Pai, nesse projeto de vida, que o nosso coração é enganoso, corrupto, que a nossa mente não é a mente, e que muitas das vezes, se demos ouvidos, meu Pai, e se fomos levados por esses sentimentos, não vamos acarretar sobre a nossa vida problemas ainda maiores do que já enfrentamos. Então, por isso te pedimos, meu Pai, nos dá um coração segundo o seu coração. Meu Deus, nos dá, meu Pai, o equilíbrio emocional, o teu Espírito, meu Pai, que faz dominar sobre a nossa vida, a fim de fazermos segundo o teu querer e a tua vontade. Não é o nosso erro, mas é a vontade do Senhor. Diga, faça isso, meu Pai. Diga, no nome do Senhor Jesus, eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Vem aqui, igreja. Coloque aqui sua oferta aqui, por favor. Eu vou ungir aqui suas mãos. Vem, Senhor,